Olá pessoal, agora estamos na questão 53, prova de matemática do Enseja, foi aplicada em 2020. Questão 53. O logotipo de uma empresa foi desenhado obedecendo aos seguintes critérios. Então nós temos que observar aqui que tem uma figura que representa o logotipo da empresa e os vértices, alguns vértices receberam letras maiúsculas. E aqui está dizendo, o lado NP é paralelo ao lado LK. Bom, vamos localizar esse lado NP. Aqui está o N, aqui está o P. Então, já sei que é essa aresta. Esse lado está dizendo que é paralelo ao LK. O L está aqui, o K está cá, está aqui. Então, esse lado é paralelo a esse. Já sabemos uma informação importante de geometria. Está dizendo que o lado MK é esse lado aqui, é paralelo ao OQ. Ó, paralelo a esse e esse paralelo a esse. E está dizendo que o triângulo KLM, que é esse aqui, KLM, portanto é esse triângulo preto aqui no meio da figura, é equilátero. E aí, gente, a gente precisa se lembrar de uma das regras da geometria, que é a soma dos ângulos de qualquer triângulo. Vocês não podem esquecer isso, pessoal. A soma dos ângulos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. 180 graus. Tá? E o triângulo equilátero ele tem uma outra característica. Ele tem esse nome porque tem os três lados e os três ângulos são iguais. Então, se ele tem os três ângulos iguais, você já sabe quanto que vale cada ângulo interno. Basta você pegar o total, que é 180 graus, dividir por 3 e você vai encontrar a resposta que é 60 graus. Não se esqueça disso. Triângulo equilátero tem três lados iguais, três ângulos iguais e cada ângulo equivale a 60 graus. Ou seja, se observar esses ângulos internos aqui, o ângulo formado pelo lado MLK é 60 graus. O ângulo formado pelos lados, né, LMK do outro lado, aliás, aqui MLK, aqui é LMK também é 60 graus. E o ângulo formado pelos lados LKM também é 60 graus, correto? E aí tem uma outra informação importante aqui embaixo. Observou-se que os ângulos PNL, ou seja, PNL é esse ângulo aqui, tá? E o QOM é esse ângulo aqui, em medidas iguais. Então, eu sei que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais. Aí ele está perguntando, a medida de cada um desses ângulos quer saber as medidas desses ângulos, é o PNL, que é esse aqui, e o EOM, que é esse aqui, tá? E aí ele oferece aqui algumas alternativas para a gente encontrar a resposta. Bom, inicialmente, a gente precisa lembrar que o ângulo de 90 graus é igual ao ângulo reto. Aqui, por exemplo, na base nós temos um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Ó, tá vendo aqui, ó, encontro dessas duas linhas, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Um retângulo, por exemplo, o retângulo ele tem 4 ângulos de 90 graus. 4 ângulos retos. E se você somar os ângulos de um retângulo, você vai ter 90 graus vezes 4, vai ter 360 graus, tá? Então você sabe que esse ângulo aqui, o PNL, que é igual ao QOM, você sabe que ele é menor do que 90 graus. Por quê? Porque se ele fosse 90 graus, a linha estaria aqui, ó, aqui embaixo, formando um ângulo reto. E não é o caso, eu sei que esse ângulo aqui é menor do que 90. Se é menor do que 90, gente, basta você olhar aqui nas respostas, você vai descartar duas, a C e a D. E vai sobrar só duas aqui, que é a A e a B. Correto? A 30 graus, a B 60 graus. Só que aqui você tem uma outra relação da geometria. Você sabe que essas linhas aqui são paralelas, ó, que ele já informou aqui no início do enunciado, ele falou que a linha NP é paralela a LK. Então, se essas duas linhas são paralelas, eu sei também que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, pela relação de paralelismo
e porque esses pontos são atravessados por uma outra reta, que é essa reta que está passando aqui. Basta você olhar na figura, você vai observar que esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, da mesma forma que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, se você sabe que o ângulo interno do triângulo equilátero é 60 graus, você vai saber também que esse ângulo aqui, formado pelas linhas PNL, também é de 60 graus, por causa dessas relações geométricas, nesse caso aqui de paralelismo, né? E a partir das relações geométricas no triângulo equilátero. Então a resposta para essa questão é bem simples, é a letra B de Brasil, 60 graus.